Eu entrei no banco por concurso público em 1983, há 34 anos. Logo de início eu tive esse tipo de problema. Havia um chefe, que era o subchefe do setor em que eu tomei posse, e logo de início ele me levava para um quarto em que a gente fazia revisão de microfilmagem de cheques, e ele pegava e tentava encostar a perna na minha e roçar a minha perna. Eu afastava a cadeira e ele ia atrás de mim, punha a mão como se não tivesse nada de importante na minha perna. Eu pedia para ele tirar, e eu acho que isso fez um estrago pro resto da minha vida. O assédio sexual, ele deixa cheiro, ele deixa cor, ele deixa nojo. Um crime cujas vítimas não querem mostrar o rosto e que ainda causa espanto quando ganha conhecimento público: o assédio sexual no trabalho. Poucas pessoas denunciam e raros são os casos que chegam aos tribunais de justiça. Apesar disso, Caminhos da Reportagem encontrou com facilidade vários profissionais que foram assediados sexualmente em seus empregos, especialmente mulheres. Eu trabalho há alguns meses, uma rede alimentícia de grande porte. Já vai fazer quase um ano que eu tô lá. Eu preciso pagar meu aluguel e as contas no geral. Eu preciso do trabalho para me identificar, para me incluir, para me sustentar economicamente. Isso faz com que a minha liberdade na relação de emprego já seja menor. Se alguém praticar algum ato contra mim na rua, eu posso me insurgir, denunciar, porque talvez eu nunca mais nem encontre aquela pessoa, eu não dependo daquela pessoa para nada. Agora, numa relação de emprego, cada conduta é medida e é pensada no futuro, no depois, é projetada, né? Quais vão ser as consequências para mim hoje, nessa empresa, nesse ambiente, no meu futuro emprego. Às vezes, em virtude dessa particularidade, principalmente da dependência econômica, ela, se for o caso, pode deixar a situação avançar um pouco mais, porque primeiro precisa do trabalho. Aí ela começa a pensar: antes eu trabalhar, ainda que com esse desconforto, do que eu ficar sem meu emprego. Quando eu entrei, sempre eles usaram o termo carne fresca para mim. E sempre teve eles tentando olhar minha calcinha pelo meu vestido de uniforme quando eu subia pela escada. Eu já estava lá há 4 meses em uma farmácia. Eu era perfumista e caixa. E quem fazia isso comigo e com várias outras funcionárias era o dono. Teve uma vez que ele me chamou, ele fechou a porta e ele me segurou pelos punhos no armário e tentou me beijar à força. E eu tentava sair e não conseguia, e ele tentando, e já tentou também levantar minha blusa. E aí às vezes ele chegava de surpresa atrás de mim e já chegou a encostar a parte íntima dele. Eu estava precisando muito de emprego, eu estava precisando do dinheiro também, de trabalhar, eu não queria perder. O assédio sexual ele é considerado uma violência no trabalho, isso é importante de se colocar. E é todo ato, gesto, insinuação de natureza sexual que constrange ou intimida uma outra pessoa. Se manifesta por uma conversa desconfortável sobre sexo, sobre insinuações, sobre, sabe, uma linguagem inadequada, persistente, sobre convites indecorosos, persistentes, inadequados. Isto configura o assédio sexual. Tem doutrinadores que entendem que até elogios muito
muito, todo dia aquele elogio, todo dia aquela forçação pode ser caracterizado. Eles sempre falavam assim, você é muito bonita, você vai ser minha. E eu sempre ficava com aquela questão, mas era meu primeiro emprego, eu não sabia para onde ir, eu não sabia a quem recorrer. O mais típico é o assédio por chantagem, que é aquele faça tal coisa para mim em troca de um benefício, ou senão você será penalizado. Mas tem esse assédio por constrangimento, que é o assédio que se dá pelos meios. Né? Imagens sexuais, piadinhas sexuais no ambiente de trabalho, referências, alusões à vida sexual da pessoa, a posições sexuais, preferências, ao casamento, a sua orientação sexual, a sua identidade sexual, são sim meios de praticar assédio sexual. Há alguns anos atrás, eu tive um chefe que era meu chefe direto, que desde o começo, desde quando eu entrei lá, ele que fez inclusive meu processo seletivo, e desde as minhas primeiras semanas eu senti que constantemente ele tinha algum tipo de cantadinha. Em determinado momento eu falei pra ele, eu tenho uma namorada, apresentei formalmente inclusive, só que a partir daquele momento eu senti que tudo ficou ainda pior, porque as cantadas eram direcionadas agora a nós duas, então eram sempre convites estendidos a nós duas, eram sempre situações em que ele colocava as duas como possíveis relacionamentos ou, enfim, encontros. Um ato basta, né? Via de regra, nós entendemos que o assédio tem que ser repetitivo. Não precisa ser prolongado, semanas, meses, né? Mas ele precisa, sim, indicar uma conduta, uma prática, uma rotina. Mas é possível sim, já existem casos em que nós configuramos assédio sexual por um ato só, um ato grave o suficiente para se considerar assédio sexual. Por exemplo, a trabalhadora que recebeu fotos dos órgãos sexuais de todos os funcionários do seu órgão, do órgão em que ela trabalhava. Foi uma vez só, mas considerou que era grave o suficiente para abalar aquela pessoa e violar sua liberdade sexual. Se o seu chefe te diz, olha, você vai sair comigo hoje de noite, porque senão amanhã você está desempregada. Foi uma conduta só, e é assédio sexual. Um namorado meu na época levou um buquê de flores no dia que a gente estava comemorando aniversário de namoro, se não me engano. E aí ele falou assim, ele esperou o rapaz sair, ele conhecia o rapaz, esperou ele sair e falou assim, não sei o que esse corno veio fazer aqui, um dia você vai ser minha, só avise isso pra ele. Ele falava assim, vamos fugir pra praia, eu te sustento, você não precisa trabalhar mais, larga isso daqui. Você vai ser minha e eu te sustento. E eu falava pra ele, eu tô aqui pra trabalhar, eu não quero homem me sustentando. Eu quero trabalhar, eu quero ser profissional. Quando nós temos homem ladeando com mulher nos ambientes de trabalho, década de 30 para frente principalmente, o assédio sexual foi a forma de hostilizar a mulher no ambiente de trabalho. De dizer, aqui é lugar de macho, aqui você não é bem-vinda, a mulher tem que ficar em casa, tem que cuidar dos filhos. O que vocês estão fazendo aqui? O que as feministas estão fazendo? Elas querem votar, elas querem trabalhar, sustentar a família, isso é um absurdo. Ainda no ano de 1903, um caso de abuso sexual em uma fábrica de tecidos no Rio de Janeiro foi parar nos jornais. Trabalhadores entraram em greve porque uma imigrante polonesa viúva foi demitida pelo mestre dos teares assim que a operária deu à luz a um filho dele, fruto de sexo forçado. A gente não pode deixar de levar em consideração uma situação de vulnerabilidade que algumas trabalhadoras acabam passando numa situação como essa. Você tem às vezes uma mulher que é mãe solteira, que tem 3, 4 filhos, que é a única pessoa que sustenta a família e que se deixou levar por uma situação de violência ou de chantagem em prol da sobrevivência da sua família. Isso não significa que aquilo tenha deixado de ser uma chantagem ou que tenha deixado de se configurar como um crime, como um delito. Claro que prevê o crime de assédio sexual negativa, senão ele acaba sendo em algumas situações uma paquera, né? A grande diferença é você mostrar o quanto aquilo está te incomodando naquele ambiente de trabalho e quanto aquilo você prefere que não exista. Quando eu estou numa relação de poder, que é uma relação de emprego, o meu não gera consequências imediatas. Então o trabalhador, via de regra, ele consente sim com irregularidades, com ilicitudes. Esse é o dia a dia do Ministério Público do Trabalho. Nós vemos trabalhadores trabalhar sem salário, com 2, 3 meses de salários atrasados, sem registro, sem equipamento de proteção.
né? Colocando a vida em risco, a saúde em risco. Então, quando se trata de assédio sexual, a regra é a mesma. Muitas vezes o trabalhador ou a trabalhadora, ele se omite, ele silencia e assim ele permite que o assédio se agrave e muitas vezes ele consente expressamente com o objetivo final do assediador. Mas isso não desconfigura o ilícito trabalhista. O assédio e o abuso sexual no trabalho são tão antigos quanto o próprio ato de trabalhar. O que a escravidão tinha de explícito há muitos anos atrás, hoje os modelos são implícitos, são invisíveis. Então, os controles, o domínio, as opressões que ocorrem hoje, as ameaças e os atos de violência, eles são muito sofisticados e eles são muito invisíveis, mas eles continuam existindo. E apesar de sempre ter existido, o assédio sexual demorou a ser uma infração com penalidades previstas em lei. O assédio sexual ele ganhou força de estudo e de repressão, principalmente por causa das feministas americanas. Por isso a gente vai ver que as décadas coincidem. O auge do movimento feminista da década de 70 é o auge das discussões de assédio sexual, as primeiras grandes matérias internacionais e a previsão em legislação americana e europeia das práticas de assédio sexual. Em relação ao assédio sexual, ele foi estudado, foi pesquisado pela primeira vez na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, na década de 1970. E, posteriormente, já em 1987, a Comissão Europeia desenvolveu, no mesmo sentido, o estudo técnico a propósito do tema. Em 1994, o Código Penal da França, o Código Penal de Portugal, já tipificaram como crime o assédio sexual. Na Espanha, em 1995, também o Código Penal passou a tipificar como crime. Aqui na América do Sul, Paraguai, nós em 2001, então viemos até um pouco mais tarde. No final do século passado, o mundo também estudava e previa punições para um outro tipo de assédio, o chamado assédio moral, que pode surgir junto ao assédio sexual. Ele gritava comigo na frente de todo mundo, ele falava que nem para o café eu servia para fazer. E aí depois disso, assim, como ele via que eu não reagia, aí ele começou com a brincadeira de assédio sexual. Na frente dos outros, ele tentava também humilhar a gente. Teve uma vez que ele tirou a cadeira, que a gente ficava no caixa e deixou a gente ir por um mês sem cadeira. Ele falou que a gente não ia sentar. E a gente ficou sem sentar. Já ofereceu dinheiro também para poder comprar a gente, algum modo, né? E ele já ofereceu para minha outra colega também para um apartamento para ela ficar, para ela largar o marido dela e que ele pagava o apartamento. Todos os gerentes acham que para conseguir disciplinar um funcionário, conseguir que eles façam as coisas direito, tem que gritar, tem que usar humilhação para isso. Quando eles não gostam de um funcionário, que eles saiam, eles fazem um inferno da vida desse funcionário até eles pedir demissão. Muitas vezes, num ambiente de trabalho, tem início o assédio sexual e aí, como a vítima, que pode ser um homem ou uma mulher, enfim, não cede, começa o processo de assédio moral. Então, algumas situações de assédio moral que nós atendemos aqui no nosso projeto estão vinculados a um assédio sexual inicialmente praticado. Os dois são devastadores, os dois, o assédio moral e o assédio sexual. Eu acho que o assédio sexual é uma subcategoria do assédio moral. A gente, na verdade, seja sexual, ele é moral, porque ele faz com que você se sinta menor, com que você se sinta culpada, que você se sinta desvalorizada. Nós temos o elemento discriminação como preponderante, quer no assédio moral, né, quer como no assédio sexual. Para a configuração de crime de assédio sexual, o nosso Código Penal exige hierarquia.
Precisa ser um chefe e um subordinado. Então veja, qual é a pena que foi estabelecida? Detenção de 1 a 2 anos, que pode ser ampliada se a vítima for menor de 18 anos. Acontece que hoje nós sabemos que se o réu é primário, ele provavelmente não vai à prisão, né? Mas o objetivo é mais pedagógico. Por quê? Porque ele deixa de ser réu primário. Ele terá uma condenação, se comprovada a prática do assédio sexual. Na esfera trabalhista, o conceito de assédio sexual já é mais amplo, porque a relação de trabalho já é uma relação de poder. Colegas de mesma hierarquia têm poder de alguma forma um sobre o outro, disputam às vezes vaga, promoção, metas. Então, para a esfera trabalhista, pode ser uma relação horizontal ou até uma relação ascendente, né? O assédio do subordinado para o superior hierárquico. Eles começaram a falar que eu tinha conseguido o cargo porque eu era amante de um chefe. Quando eu estava na diretoria de crédito, e aí falaram que eu tinha transado com não sei o quê. E em todos os momentos você não arranja testemunha. Principalmente se essa testemunha for homem. Ele bate a mão de você, seu colega, e diz: larga pra lá, era só brincadeira. Ele quer falar assim: nossa, você é meio maluquinha, você é doidinha. Não, eu não sou. Sou uma pessoa inconformada com a forma que a mulher é tratada dentro dessa empresa. E aí, não só no ambiente bancário, como também no meio dos profissionais da saúde, né, no meio escolar, tudo isso aí acaba acontecendo de uma maneira muito naturalizada, né? Esse é o problema do assédio, ele entrar na banalidade. E por entrar nessa banalidade, ninguém fala sobre o assunto, e aí a pessoa, quando começa a se indignar com aquilo ali, né, ela começa também a ficar isolada, porque só ela que está vendo aquilo. Ou então só ela que está se indignando com aquilo ali. E quem responde pessoalmente no âmbito criminal é o assediador. Mas no campo das reparações civis, o empregador é que vai responder pelas reparações de natureza civil, ou seja, eventualmente pelo dano moral, que se presume, né, provado o assédio sexual, o dano moral é presumido, e pelos danos materiais, que seriam consultas médicas, né, psicológicas, psiquiátricas, porque pode ocasionar depressão, pode ocasionar outros transtornos de natureza psicológica, fobias, de pessoas que ficam com medo. A grande maioria dos casos que eu atendo aqui são pessoas que eram altamente produtivas, os melhores nas suas equipes, e foram diminuindo muito sua produtividade porque o assédio sexual, que é uma violência, né, ele vai tirando a capacidade dessa pessoa se concentrar no trabalho dela, porque agora ela tem que concentrar nos resultados dela e ao mesmo tempo criar estratégias de esquiva ou de fuga do assédio. E são essas consequências do assédio sexual para a saúde do trabalhador que você confere depois do intervalo. E ainda, quando o homem é a vítima do crime. O assédio sexual no trabalho não acontece apenas com mulheres. Homens também são vítimas. Normalmente, ele é praticado por homens contra mulheres, mas não necessariamente. Então, existem casos de pessoas do mesmo gênero, existem casos de assediadoras que são mulheres e de assediados que são homens, mas a grande maioria das vítimas realmente é um número grande de mulheres. Eu fui trabalhar numa campanha política e a chefe da campanha, né, que era uma pessoa bem mais velha que eu, e se interessou por mim dessa maneira e começou a andar atrás de mim. E me chamava para umas reuniões na sala dela, após as reuniões de trabalho, só eu e ela na sala, e lá na sala ela ficava fazendo insinuações.
né? Até o dia que ela trancou a sala e eu tive que ficar correndo em volta da mesa e ela atrás de mim. Foi um negócio muito constrangedor. Hoje, depois de 30 anos e já aposentado, ele conta com tranquilidade esse episódio de assédio sexual no trabalho do qual foi vítima. Mas na época, a situação gerou aborrecimento. Primeiro porque é contra a sua vontade, né? Isso já é um peso, né? E a pessoa usar o poder do cargo que ela ocupa para te pressionar também é um negócio chato. Porque você não está ali para isso, né? Você está ali para trabalhar. Para me inserir, para alcançar um posto de chefia, de gerência, nesse primeiro momento, a mulher precisou sim se masculinizar na vestimenta, no comportamento, porque se entendia que quanto mais perto do homem ela fosse, da conduta esperada do homem, melhor chefe, mais chance de ser promovida, né? Essa mulher é quase homem, ou não gosta de homem, né? Então essa mulher, ela via nessas práticas, até inconscientemente, uma forma de alçar altos postos. E aí ela acaba fazendo a violência inversa, né? Ela comete a violência inversa. Agora eu tenho poder, eu posso assediar, né? Meu único medo era que minha mulher soubesse disso e não entendesse o que estava acontecendo. Como ela não queria que o noivo soubesse o que ela estava fazendo, ela também não foi atrás da minha mulher para dizer que estava atrás de mim ou insinuar que eu estava atrás dela ou qualquer coisa desse tipo. Já o marido dessa bancária ficou sabendo que ela estava sendo assediada sexualmente no trabalho, o que gerou consequências terríveis para a vida dos dois. E logo no início, quando eu comecei contando os casos para ele começou a ter muitos ciúmes de mim e ele passou a me agredir. Então era uma coisa que ela sai da esfera do trabalho e vai lá dentro da sua vida pessoal e arrasa, sabe? Em 91, eu tive que levar ele na delegacia das mulheres, denunciei ele. Você separou e casou novamente? Casei com ele mesmo. Com ele mesmo? Olha! A gente conseguiu suplantar um monte de coisa. Ele fez terapia também, sabe? E ele entendeu essa insegurança que não tinha nada a ver. E a nossa história foi muito feliz, porque ele me conhecia desde que eu tinha 16 anos, antes de entrar no banco. Ele me acompanhou em todas as etapas da minha vida e foi o meu melhor amigo quando eu estava na cama, sabe? A maioria dos casos desenvolve um episódio depressivo, uma dinâmica depressiva. É um massacre para a autoestima da pessoa. E aí junta com isso insônia e a ansiedade, de uma maneira geral, ela também traz outros sintomas no corpo, como o enrijecimento muscular, né? Então ela vive uma prisão, né, que é bastante fechada. Ela dificilmente consegue sair dali sozinha, porque ela precisa de pessoas que validem aquele sofrimento dela, dizendo, olha, você está sofrendo, você precisa de ajuda. Isso está errado. Fragiliza muito a pessoa. Até a sua autoestima é modificada, obviamente, porque a pessoa sente como se estivesse sendo vítima de um predador e que ela não vale nada. A pessoa fica numa situação que às vezes não quer falar com o parente, com o marido, com o irmão, e não quer falar com os próprios colegas, o que é um erro, né? Porque tem que ser denunciado. Se eu comentar com a minha família, como é que vai ser a reação da minha família com isso? Como é que meu pai vai reagir com isso? Como é que meu namorado vai reagir com isso? Eu tinha vergonha de falar que aquilo estava acontecendo comigo. Aí eu ficava nervosa quando ele chegava. Eu emagreci 12 quilos de desespero, de não saber como lidar com a situação que ele estava causando. Esses 12 quilos, assim, foi uma depressão, porque minha cabeça ficou muito bagunçada. Na grande maioria dos casos, a gente precisa dar um reconhecimento de que aquilo que ela está sofrendo existe e que existe porque ela vivenciou uma violência sexual e moral no trabalho.
Então isso precisa ficar claro para o emocional daquela pessoa. E, com certeza um acompanhamento psicológico é importante nessas horas. Falei com meu pai era uma pessoa muito esclarecida, assim, a cabeça dele. E ele, não, minha filha, vai tentando, é só ele perceber que você não é esse tipo de mulher, tal. Eu passei a não usar mais roupas tão femininas, talvez. Maquiagem mesmo eu parei de usar. Eu realmente prefiro ir crua, sem nada, sem dar nenhuma oportunidade, infelizmente, de pensar que a culpa é minha. Usar cada vez mais roupa para ver se a pessoa para de olhar ou reparar no corpo dela. Então vai despersonalizando essa pessoa. Por isso que ela vai ficando sem capacidade de reação. O assédio sexual acontece na cabeça do assediador. E não pela roupa que aquela mulher usou, e não pelo corpo que ela tem, ou algo do tipo. O assédio continuou independente da roupa que eu usava, independente do que eu fizesse, até que chegou o ponto de eu não conseguir mais trabalhar no local e pedir pra sair mesmo. Eu pedi minha carteira pra ele pra dar baixa, pra entrar no outro emprego, e ele segurou por 2 meses. E aí eu tive que acionar um advogado, isso eu já tava assim, com 2 semanas no outro emprego, desesperada, e eu ligava pra ele e ele ria. Ele falava, só te entrego se você vier aqui me ver. Aí o advogado foi na empresa, conversar com ele, e aí foi quando ele devolveu. O que eu mais quero sair da empresa é mais pela minha saúde psicológica mesmo, saúde mental. Foram 2 anos assim, engolindo o máximo que eu podia, para até que chegou um momento em que ele saiu do trabalho. Ele realmente conseguiu uma oportunidade melhor e saiu. Sem ter como pedir demissão ou contar com a saída dos colegas e chefes que cometeram assédio sexual e moral, essa vítima pediu várias transferências de setor até acabar afastada por problemas de saúde. Você chega lá no sistema de saúde que o banco patrocina também, e ele admite que você está sofrendo assédio sexual, ele admite que você está sofrendo assédio moral, só que você tem que dar um jeito. Você tem que dar conta daquilo. E aí eu comecei a gastar todo o dinheiro que eu tenho. Eu devo uma fortuna hoje de tratamento. Tem realmente um transtorno de personalidade por conta dessa desorganização, porque foi numa fase muito precoce da vida. E quanto menor a idade que ocorre o trauma, a devastação psicológica é bem maior. Eu usava 15 comprimidos por dia, a metade era para dormir, a metade era para no outro dia ir trabalhar. Mesmo assim eu continuava, conseguia trabalhar, passava 15 dias doente, voltava, 30 dias afastada, 4 meses afastava, voltava. De 2002 até 2010, eu fiquei nesse vai e volta. Até que o afastamento foi definitivo e já dura 7 anos. Eu sonhava com o dia que eu ia ter minha festa de aposentadoria. Eu queria ser a melhor funcionária dessa empresa. Eu sempre fiz tudo para ser a melhor, sabe? Eu amava trabalhar. Me tiraram isso, que essa empresa, ela tá doente. Essa empresa, ela adoece as pessoas. A empresa tem que mudar, sabe? A empresa tem que falar que essa empresa, ela é séria. Ela não aceita assédio sexual. Existe sim assédio sexual e nós vamos punir, sabe? No momento em que você assedia uma vítima, que você coloca aquela pessoa numa situação de humilhação, de constrangimento, de segregação, você também diminui a possibilidade dela de ascensão, de permanência no mercado de trabalho. O que se vê muito, mesmo em empresas que têm RHs, né, mais estruturados, é que elas fazem vista grossa. E muitas das vezes o assediador não é demitido, não sofre uma justa causa ou menos um processo administrativo, né? Ele é, na verdade, promovido. Aí promove para uma outra cidade, uma outra região, quando a empresa está numa região nacional. Como é um assunto que tem tomado uma recorrência, uma repercussão muito grande,
A OIT, por solicitação dos seus mandantes, que são governos, trabalhadores e empregadores dos 187 Estados-membros da OIT, resolveu mandar agora uma série de questionários para todos os países, falando sobre o tema da violência do trabalho, com foco específico no assédio sexual. Então, estão sendo feitas pesquisas nesses países para ter ideia da situação real do assédio. Você veja que é muito difícil a gente saber a situação real, porque ainda é um tema onde as pessoas pouco denunciam, né? As pessoas pouco falam sobre o assunto. Às vezes porque tem medo e outras vezes porque sequer se reconhecem no papel de vítima. Porque era um tipo de cantadas na frente de todo mundo, no meio da sala. Então, depois de um tempo, isso se tornou muito mais claro para mim quando as pessoas vinham falar, olha, não é assim, isso não é certo, o que ele está fazendo com você, eu não sei como você está aguentando tudo isso. Em diversas situações ele falava no final, olha, mas você sabe que é uma brincadeirinha, né? Não é para me denunciar, não. Então, era óbvio o que acontecia. Entre os anos de 2000 e até 2017, ou seja, 16 anos, foram julgados, tratando do tema assédio sexual, 213 processos. Para você ter uma ideia, o Tribunal Superior do Trabalho julgou somente no ano de 2016 mais de 270 mil processos, versando matérias as mais diversas. Eu poderia denunciar, mas eu ia ser julgada, porque o que era eu perto dele? Ele era o diretor, todo poderoso do lugar, e eu não. Na época, não. Na época eu pensava que se eu denunciasse, eu ia ser a louca e não ia ser levada a sério. Olha, a questão da denúncia não difere daquilo que a gente experimenta no cotidiano, certo? Então, existem canais que podem ser em delegacias de polícia, delegacias especializadas em violência sexual, certo? Podem fazer uma denúncia pelo site do Ministério Público do Trabalho, falando sobre esse tema e pedindo algum tipo de informação. Podem ir direto à Justiça do Trabalho, fazer algum tipo de reclamação. Como que eu iria abrir um processo de assédio sexual se eu arranjasse um outro emprego e pedisse indicação? Como é que iriam falar com ele e ele falar, ela tem um processo de assédio sexual aqui dentro? Discriminar trabalhador, mesmo após a cessação do vínculo de emprego, né, como prestar informações desabonadoras, tolher oportunidades dele em novas colocações, é crime e dá sim direito a uma indenização àquele trabalhador. É algo que ainda precisa também entrar naquela ideia de evolução cultural e educacional. Porque a pessoa não vai buscar o amparo no Poder Judiciário de maneira aventureira. Ela vai entendendo que houve uma violação. Aí todo mundo pergunta assim, mas isso realmente aconteceu? Eu acho que essa é a pergunta pior. Reviver isso tudo e não correr em sigilo de que a pessoa, todo mundo fica sabendo que aquilo aconteceu. Isso para mim eu acho que é o pior, assim. Se a gente evoluir para um processo, ele é público. Então a pessoa que optar por adotar essa conduta de judicializar esse assunto, ela certamente ficará estigmatizada dentro da própria empresa, dentro do próprio ambiente de trabalho. Essa funcionária de uma rede multinacional de alimentação ainda não denunciou às autoridades o assédio sofrido na empresa, mas pediu uma reunião com chefes para falar sobre o assunto. O proprietário falou, olha gente, eu não quero dizer que a culpa é de vocês de maneira alguma, mas vocês têm que se vestir direito. Eu falei, lembra que a gente foi assediada de uniforme, a gente não foi assediada com roupa de casa. E o que vocês vão falar sobre isso, que a gente vai ter que vir com um uniforme mais decente? Aí eles ficaram calados e tentaram mudar de assunto. Uma vítima teria que ter a cautela de fazer ou uma gravação, ou por meio da internet, de e-mails, de WhatsApp, né, conseguir uma prova do assédio, ou pelo menos congregar, né, um feixe de indícios convergentes que possam, né, em juízo, dar ao juiz a segurança de que houve a prática do assédio sexual. Pode deixar uma pessoa escondida, tá, num lugar que o agressor não desconhece, enfim, ela tem que produzir uma prova.
Mas veja, não é fácil. Talvez por isso o número de processos seja pequeno. E eu só fui também denunciar ele depois que eu consegui gravar um áudio dele, que quando ele me chamou na sala dele, eu aproveitei, botei o celular no bolso da blusa de frio e fui falar com ele. Você entrou com processo contra algum dos assediadores? Você sabe que não? Eu tentei. E em todos os momentos você não arranja testemunha. Principalmente se essa testemunha for homem. Também a farmacêutica ela vai ter que depor pela empresa, só que ela falou que vai falar a verdade, tudo o que acontecia. Que ela vai falar, porque ela também me incentivou. Ela me incentivou a denunciar. Então ela via a situação que eu estava passando, o que eu passava, o jeito que eu ficava chateada, não tinha vontade de ir para o trabalho. É muito importante que tenha também a participação dos colegas de trabalho, que também podem atuar como testemunhas daquela situação, né? De dizer realmente aquela pessoa entra na sala daquela outra pessoa tantas vezes por dia, a gente vê. Então é importante que você não deixe a vítima do assédio ser solitária. Violações sexuais como um todo, assim como estupro, são de um índice de denúncia muito baixo, porque a vítima às vezes sabe que ela não vai suportar todo o processo até o final, acaba desistindo no meio do caminho. Eu fui na delegacia da mulher e quando eu cheguei lá eu não me senti amparada, né? Porque primeiro que eu tinha que falar na frente de muitas pessoas. Principalmente nos casos que atentam contra a dignidade sexual, que é mais difícil para essa mulher falar, a gente sempre oferece, olha, nós temos um espaço reservado aqui em que a gente pode te ouvir. Eu estava nervosa já por estar denunciando, né? Eu estava com medo. E aí eu me senti, aí era um homem, aí ele já fez umas perguntas assim, tipo, ele pegou suas nádegas, olhou para suas nádegas, essas coisas, sabe? Falando assim umas coisas e eu me senti mal, assim, né? É um crime complexo que demanda uma escuta cuidadosa, uma escuta sem julgamentos, agora também uma escuta que implica em procurar saber o máximo possível das circunstâncias em que o crime acontece. E trabalhamos sim, tanto com policiais femininos como policiais masculinos. Mas o que é importante dizer? Que todos eles são capacitados para esse atendimento qualificado e diferenciado à mulher vítima da violência. E eles não sabiam direito o que botar lá no registro, assim, o que enquadrava isso. Acho que não sei se tem muita experiência assim, com isso, porque é difícil, né, das mulheres denunciarem. Nós temos situações de registro que são mais graves, que começaram com um assédio sexual, mas que acabou se transformando num crime de estupro ou de tentativa de estupro. Então a gente tem muito esse cuidado na hora do relato, na hora do atendimento, para a gente realmente enquadrar na modalidade penal que seja mais adequada para responsabilizar essa pessoa que praticou esse ato. Eu acho que é válido denunciar para a gente mudar essa cultura, para as mulheres irem em frente, lutar pelos seus direitos e não deixar isso acontecer. E daqui a pouco, o fetiche com algumas profissões e como acabar com a cultura do assédio. Há 6 anos, uma propaganda de motel em São Paulo, com o título Comemore o Dia da Secretária, foi retirada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, acionado pelo sindicato da categoria.
existe uma mobilização muito forte das secretárias com relação a essas propagandas de mau gosto com relação à nossa profissão. Toda vez que tem alguma propaganda que elas tenham recebido ou elas tenham conhecimento que chegou na caixa, por exemplo, do seu gestor, do seu executivo, se ela percebe, porque nós temos acesso a esses e-mails dos nossos gestores, aí elas formalizam essa denúncia. Como o assédio sexual é uma situação onde a maior parte das vítimas são mulheres, aquelas categorias onde a maior parte das pessoas, né, que ocupam esses postos de trabalho são mulheres, acabam sendo as mais vulneráveis. Uma propaganda de uma lingerie que aconteceu na mesma época dessa chamada para esse motel. Teve numa outra oportunidade, um pouco antes, também de preservativos, que muitas vezes a profissional secretária e mulher também se sente ofendida com o perfil que aparecem nas novelas, que mostram um perfil tacanho, de uma pessoa intimidada e que valoriza nos seus atributos femininos e não nas suas competências profissionais. No Distrito Federal, em uma área de motéis, encontramos entre as opções a chamada suíte fetiche, que faz alusão a algumas categorias de trabalhadoras. E se a gente olhar como isso é grave no ponto de vista do machismo e da discriminação, são exatamente essas profissões que entram também no estereótipo da sexualidade. Se a gente for colocar, por exemplo, nas casas de sex shop, as fantasias que existem são fantasias de enfermeira, de empregada domésticas. Então tem algo muito forte de sexualizar essas mulheres que são trabalhadoras, né, e que têm que ser respeitadas como qualquer mulher. Essa imagem da mulher sensual, submissa, se fortaleceu de tal forma que se tornou um fetiche, né? Prejudica a gente porque reforça essa ideia, reforça a disponibilidade das enfermeiras, que não é real, que não é verdadeira. E a gente tem, por exemplo, festas promovidas pela área da saúde, principalmente por faculdades, das áreas de outros cursos da saúde, que coloca a enfermeira nessa posição. A gente consegue que os cartazes sejam retirados. De colocar cartaz, por exemplo, daquela mulher do arquétipo mesmo da mulher sensual. Então aquele vestido branco curto, decotado, um chapéuzinho, a mulher bastante sensual, e colocar como sendo um atrativo da festa. Ser uma mulher assim. A cultura do brasileiro é muito a cultura do corpo, né? A gente tem o carnaval, tem as praias. Então algumas profissões aqui são visadas de acordo com o uniforme mesmo, assim como são as masculinas. Né, o bombeiro, o policial, que eles têm como uniforme. Mas as causas do assédio sexual no trabalho vão muito além dessas fantasias. É o caso de trabalhadoras domésticas, por exemplo, onde existe um forte estigma, né, com relação a essas trabalhadoras, e que a gente sabe que elas ainda são vítimas de diversos crimes de assédio sexual, de violência sexual no local de trabalho. Já recebi vários casos de relatos de assédio na página Empregada Doméstica. Teve um relato que me chocou muito, bem no comecinho da página, foi uma menina pedindo ajuda, porque ela tem 23 anos, no qual o patrão ele acorda de manhã, leva a esposa para o trabalho e fala para a esposa que de lá ele vai para o escritório dele, né? Cada um tem seus escritórios. Só que não, ele volta para casa para poder assediar a trabalhadora. Ela mandou um outro e-mail que teve uma ideia de tirar, como as portas têm chave, então ela fez uma cópia de cada cômodo. Então ela vai limpar o banheiro, ela entra, se tranca e limpa o banheiro. Vai limpar a cozinha, ela entra, se tranca e limpa a cozinha. E aí o patrão começou a falar para a esposa que não precisava ter porta no quarto da trabalhadora doméstica, que podia ser uma cortina. A página também recebe denúncias anônimas de anúncios abusivos de contratação de empregadas domésticas, como esse aqui. Tanto que às vezes alguns homens se sentem quase que obrigados socialmente a assediar. Assediar é másculo.
né? Assediar é masculino, eu sou o macho desse ambiente, eu tenho que assediar. Então se faz, às vezes, uma pressão social para que o assédio aconteça. Quando tinha outros homens na sala, que eram outras pessoas da diretoria do lugar e tal, eles sempre faziam uma piadinha para me deixar sem graça, para mostrar de que eu meio que pertencia a ele. Colegas de trabalho viam o que acontecia na frente deles, mas para eles tudo bem, porque afinal eu entrei nas graças do diretor, então era bom. A gente vive numa sociedade tão machista, né, e tão determinada em termos de poder masculino e poder feminino, que a gente vê algumas pessoas achando que isso é uma situação normal, que ela viveu a vida inteira e que ela precisa lidar, que é o papel dela lidar com aquilo. Agora nós já tivemos aqui, por incrível que pareça, a denúncia de um rapaz, tá? Era uma chefe e a chefe o assediava. Ele falava mais que era só questão da cantada, né? Convidar para sair, para ir tomar um chopp. E aí o pessoal e como ele se negava, as colegas ficavam fazendo brincadeiras com ele. E aí, rapaz, tu não é homem não sei o quê, a chefe tá querendo sair contigo, tu tá caindo fora, cadê eles? Né, com medo, que não sei o quê. E ele se sentia constrangido, né? O homem, mesmo que ele seja assediado, ainda tem aquela questão de não revelar. Ele mesmo que ele não queira ter um relacionamento com a pessoa que está assediando, geralmente chefe, né? Ele esconde, porque assim seria ele demonstrar que ele é frágil. Então, se foi uma mulher, uma chefe, que o assediou e ele não aceitou, as pessoas, como assim você não aceitou? A mulher querendo ficar com você. E se é um homem que faz o assédio, tem essa preocupação, mas o que ele viu em você para achar que você estaria disponível? Então os dois acabam sendo julgados em relação a isso. A própria pessoa, digamos assim, naturaliza aquela vivência de assédio sexual. Por exemplo, de bancários que vêm muito aqui procurar atendimento, de falar o seguinte, olha, você para conseguir essas carteiras de clientes, você precisa vestir uma roupa mais chamativa, né? Não dá para você ir buscar cliente com essa roupa que você tá. Tem que usar um decote, uma saia mais curta, mais justa, né? Explora seu corpo. As meninas todas, desde a recepcionista até todas as ações, tem que estar arrumada. Tem que estar com o mínimo com batom. Porque minha gerente chega e fala literalmente que a gente tá horrorosa. Ela fala, nossa, você tá horrorosa. Você tá horrível. Você vai trabalhar assim? O cliente vai olhar pra sua cara e achar que você tá morta. Como se a gente fosse um produto. Infelizmente, essa é a mensagem que fica, né? Ela, digamos assim, ela se torna essa profissional que tem destaque porque ela tem um corpão. Ou porque tem o cabelo bonito, o rosto bonito, o que quer que seja no discurso desse assediador ou desse discurso organizacional impregnado, né? Não há dúvida para o Ministério Público do Trabalho que propagandas que usam a mulher como fetiche, a mulher para vender produto, elas acabam sim incitando práticas de assédio sexual no trabalho. Um exemplo disso foi há pouco mais de 2 anos uma propaganda do Santander em São Paulo, em meio à greve dos bancários, que usava a Joyce, né? A Joyce era uma gerente do Banco Santander. A Joyce de vestido decotado, roupa molhada, deitada de costas, e a mensagem da propaganda é: Joyce, abra uma conta com ela. O Ministério Público do Trabalho atuou imediatamente e em 48 horas o banco retirou as propagandas dos locais, das ruas, porque a consequência foi imediata, né? O assédio sob a gerente, que era uma gerente realmente, né? Se fecharmos os olhos para os casos que vêm a público, pode parecer o quê? Realmente que nada acontece, que há uma impunidade, uma tolerância das instituições com assédio sexual, e essa mensagem nós não podemos passar. Então, nesses casos, o Ministério Público tem instaurado, sim, de ofício, investigações, como foi no caso da Maísa, no SBT, foi instaurada uma investigação em Osasco com base nas notícias que vieram a público na internet, na imprensa. A procuradora se refere a um quadro do programa Silvio Santos, exibido em junho, com a participação da apresentadora Maísa Silva, de 15 anos, e do apresentador Dudu Camargo, de 19, ambos do SBT.
Silvio Santos insinuou um namoro entre os dois e Maísa não gostou do desenrolar da situação. No caso da Maísa, ali houve um coquetel, né, de violências praticadas. Agora, do que veio a público, né, do que foi divulgado, ela foi vítima de violência, de assédio moral, né, de assédio sexual e com o agravante de ser uma adolescente, né, de ser menor de 18 anos. O poder dela de resistência àquilo e o abalo que aquilo causa nela é diferente do abalo e do poder de resistência de um adulto, né? Ainda assim, ela foi muito forte, né? Ela a todo momento demonstrou que não consentia com aquilo, que aquilo a desagradava, que aquilo estava violando, né, a dignidade dela. Ela chega a usar palavras bem fortes. Em 22 de setembro, a investigação do Ministério Público do Trabalho resultou em uma ação civil pública contra o SBT referente ao caso de Maísa e a um outro episódio envolvendo também uma funcionária da emissora. A ação pede multa de R$10 milhões por danos morais coletivos. Procurado por nossa reportagem, o SBT não quis falar sobre o assunto. Outro caso recente que ganhou repercussão na imprensa foi o da jornalista Basília Rodrigues, da Rádio CBN, enquanto ela e colegas de profissão entrevistavam o deputado federal Vladimir Costa, do Partido Solidariedade, sobre uma tatuagem que ele disse ter feito no ombro com o nome do presidente Michel Temer. O Caminhos da reportagem recebeu a gravação de uma fonte que não quer ser identificada. A tatuagem que o presidente falou quando você mostrou a tatuagem? Ele elogiou, achou muito bonita e parabenizou. Você pode mostrar de novo? Para você é só se for o corpo inteiro. Não quero não, muito obrigada. A jornalista enviou à imprensa uma manifestação em que destaca quantas mulheres são desrespeitadas enquanto estão trabalhando e não tem um gravador para comprovar isso. Ela também relatou o ocorrido em sua página no Facebook. A gente soube através do depoimento que a própria jornalista fez em seu perfil no Facebook. E aí vários colegas, inclusive jornalistas que viram, nos acionaram, porque Basília é uma pessoa conhecida, atua já há 10 anos na cobertura do Congresso e do Judiciário. E aí os próprios colegas, quando viram, nos acionaram, falando, olha, aconteceu isso, esse caso é grave e tal. E aí, na sequência, a gente entrou em contato com a jornalista para saber se ela queria que a gente entrasse, tomasse alguma medida e tal. Imediatamente a gente soltou uma nota, a gente divulgou a nossa posição, criticando, repudiando a atitude do deputado e nos colocando à disposição da Basília para, caso ela quisesse, tomar alguma medida mais futura, jurídica, do campo jurídico, em relação ao que o deputado fez. A jornalista ainda está analisando se vai processar o parlamentar na Justiça. O deputado federal não quis se pronunciar quando procurado por nossa reportagem. No Congresso Nacional, o PSB entrou com uma representação na Comissão de Ética contra ele por assédio moral e assédio sexual. A gente tem nesse momento alguém que ataca ou que agride, vai fazer um assédio a uma colega profissional do trabalho que cobre o nosso dia a dia aqui da casa. Isso desrespeita o parlamento e não faz correspondência com a maioria do parlamento. São muitos os casos de assédio sexual no trabalho que ganharam destaque na imprensa e chocaram o Brasil e o mundo. A repercussão na era da internet fomenta o debate. Eu acho que houve um avanço nessas questões, sim, elas estão reagindo mais por conta da internet, né? Então, existem várias campanhas, várias ONGs, vários coletivos feministas falando sobre isso a todo momento, sobre a cultura do estupro e tal. E aí, então, hoje em dia, elas estão reagindo mais, percebendo que não, no corpo é nosso, o cara não tem que intervir dessa forma, né? Porque antigamente a gente naturalizava isso mesmo, eu até muito tempo. Tem que denunciar para que isso vire estatísticas e para que isso diminua e para que as pessoas percebam que elas não sairão impunes. O Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho criaram uma cartilha que responde às principais dúvidas e estão lançando vídeos de animação sobre o assédio sexual nas relações de emprego. A cartilha foi pensada por vários motivos. Um deles precisamos falar de assédio sexual. Nos últimos anos, muito se fala em assédio moral. O assédio sexual perdeu espaço de debate. O outro objetivo é orientar o trabalho de procuradores do trabalho,
né? Dizer o que é assédio sexual na esfera trabalhista, desconstruir mitos, dogmas que vêm da esfera penal e não se encaixam nos princípios protetivos das relações de emprego. E o outro objetivo foi externo, né? O público externo. Informação é poder para vítimas de assédio. Se você tem trabalhadores que estão sofrendo emocionalmente e fisicamente no seu ambiente de trabalho, a sua empresa vai ter menos produtividade, vai crescer menos. Então, a melhor medida para a gente saber se tem algo errado é a sensação daquela trabalhadora. Se ela está sentindo dificuldade de entrar, se ela está constrangida, é algo que tem que ser feito. Amparo na legislação para punir, nós temos. Quem que tem que vigiar e assegurar um bom ambiente de trabalho? É o empregador. Muitas empresas têm código de ética, normas de conduta, punem veementemente um atraso de 10 minutos no trabalho, uma diferença de caixa, né? Um documento que não foi entregue, uma meta que não foi atingida. Às vezes são motivos para dispensar um trabalhador. Agora, se alguém se diz vítima de um assédio sexual, isso é tolerado, isso é banalizado, é silenciado. Ninguém pode alegar ignorância da lei para poder praticar um ato ilícito. Isso é um princípio que consta de qualquer ordenamento no mundo civilizado. Que trabalho é trabalho e que não comporta nenhum tipo de desdobramento, seja ele pelo lado da honra, seja ele muito menos pelo lado sexual. Mas é algo que ainda precisamos evoluir bastante. Esse é um assunto que é tabu. Na verdade, não só assédio, mas todos os assuntos que envolvem mulheres no geral. E a gente sofrendo algum tipo de violência é um tabu, como se isso não fosse real. E eu sempre pesquisei isso, porque logo toda mulher já foi vítima de algum tipo de violência. É bom conscientizar as pessoas que ainda vão passar por isso que eu passei. De repente, ela assistindo o programa, ela vai ter o conhecimento e ela vai procurar saber e ela vai ver que é errado, que ela pode sim denunciar e que ela pode fazer alguma coisa. Temos que acabar com essa cultura para que as coisas realmente comecem a mudar.